Mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação com a Jogo Aberto, comentando tudo sobre essa vitória gigantesca aí do Verdão frente ao Fluminense por 2-1. Isso mesmo, foi um jogão do Palmeiras, né? E conquistou os 3 pontos e continua líder do Brasileirão, né? Então vamos ver aí o que o Renato Fã, junto com o Edu da Sena, aloprando bastante aí, jantando os antes que falou que o Verdão ia perder. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Palmeiras agora que fez um jogaço contra o Fluminense, venceu por 2-1. Era um duelo de equipes que atravessam um momento muito bacana aqui no futebol brasileiro. E Abel Ferreira, que foi expulso no finalzinho, levou a melhor nessa. Líderes invictos em campo, holofotes no banco. Reserva, John Arias viveu um turbilhão em 18 dias. Entre o anúncio palestrino e o reencontro com o Flu. 100% titular, o Palmeiras foi pra cima do tricolor misto, com Flaco logo no primeiro minuto. Aí deixaram o paraguaio Maurício livre para encontrar Vitor Roque, derrubado na área. No começo o árbitro falou que tinha sido meu braço, eu falei, não foi o meu braço, tenho certeza que não foi. Saí ali para fechar o ângulo, né, e ele foi rápido ali na tomada de decisão também, um mérito dele. O próprio camisa 9 foi pra bola e converteu. 1-0 Verdão, 5º gol pro Tigrinho no ano. Vitor Roque com a 9 nas costas, toma distância com extrema tranquilidade. Antes dos 15, o segundo e um golaço do Alan. Driblou 2 e bateu para ampliar em Barueri. Só na reta final dos primeiros 45 minutos, Lúcio Acosta aproveitou a bobeada do Marlon Freitas e diminuiu. Falha o Marlon Freitas, deixa Gustavo Gomes no chão, bate no contrapé direito de Carlos Miguel. Sofremos um golo que não podemos sofrer. Não podemos sofrer, quem compete para ser campeão não pode sofrer este golo da forma que foi. Acosta teve mais uma chance e Carlos Miguel salvou, assim como no chute de fora do Martinelli. Na volta do segundo tempo, o Palmeiras deu o pontapé inicial. Mas vem cá, você lembra quem saiu jogando na primeira etapa? Pois é, o Alviverde também. Sí, las 2 veces, mas o juiz a mí me había falado que eu não tinha que falar com ele, porque senão me iba a tomar cartão de novo. Mas eu gritei para ele, pero bueno, ele não escuchou ni nada, então já havia começado o jogo. Erro grotesco à parte, o jogo seguiu igual. Teve bola na trave do Savarino. Até que aos 12 minutos a plaquinha subiu. Vaiado pela torcida do Flu, John Arias foi ovacionado pelos palestrinos. No contra-ataque, Arias lançou o Vitor Roque e o centroavante brigou até conseguir mandar no travessão. Outra que pegou no poste foi a tentativa do Sosa. No apito final, confusão. Abel reclamou com o quarto árbitro e foi expulso pela segunda vez em 4 jogos. Estamos no último minuto de jogo, há um começo de linha lateral claro para nós. O árbitro marca para eles, eu reclamo e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu. O último jogo eu fui expulso pelo Klaus por bater palmas. Acho que o quarto árbitro deve ter ficado malindrado, não sei porquê, eu protestei porque o remesso de linha lateral era nosso e quem me expulsou foi o quarto árbitro. Se o público decepcionou mais uma vez, com só 10 mil nas arquibancadas, a liderança está garantida e o retrospecto é bastante positivo. 9 jogos de invencibilidade em Barueri e domingo o 4º jogo consecutivo do ano por aqui, a semi do Paulista contra o São Paulo. Sabemos que aqui na nossa casa somos mais fortes com o apoio da nossa torcida. E a verdade é que assim como todo mundo estamos muito ansiosos pela volta ao Allianz Parque, porque essa é a nossa verdadeira casa e aí a gente se faz mais forte ainda. Do lado carioca, fim da invencibilidade no Brasileiro e do time principal em 2026. Foco então no Vasco pelo estadual e orgulho do comandante. Fuimos superiores en dominio territorial, fuimos superiores en situaciones de gol, fuimos superiores en escanteos, ¿no? Pero bueno, ellos fueron contundentes, sobre todo esos primeros 20 minutos, y en este nivel de partidos la contundencia tiene un peso importante, ¿no? Aconteceu algo raro nesse jogo.
é muito difícil um juiz se confundir e fazer com que a partida seja iniciada com uma equipe e reiniciada com a mesma equipe. E o que me impressionou é que ninguém manifestou alguma coisa contra. Depois o Freitas até deu uma entrevista dizendo que não, que ele tentou avisar, mas que o juiz não deixou, porque o árbitro só deixa um falar, enfim. Mas tudo bem, eu não acho que isso aí muda alguma coisa, mas é errado. Vai contra uma regra expressa do jogo, Cicinho. E é a falta de atenção que nós estamos falando, né? Os árbitros, onde estão os bandeirinhas, né? Os auxiliares, os assistentes. Mas é o árbitro, isso é o mínimo, é o árbitro que tem que saber, né? E ele faz o sorteio. Eles precisam ter essa sintonia, né? Não custa nada o bandeirinha comunicar, ô meu amigo, ó, o Palmeiras tá dando uma saída novamente. E os jogadores do Fluminense? E os jogadores do Fluminense? Mas o Freitas comunicou, o árbitro não deu moral. Comunicou-se sim. Ele falou ali, então ele tá mentindo. Ele falou que o árbitro não deixava chegar pra falar. Não deixava chegar, então ficou com Mas é inusitado, não acontece, isso é raro. Esse tipo de desatenção é bem difícil de você acompanhar em qualquer lugar aí no futebol. É que eles saíram 2 vezes, então, entendeu? Achou que era Eu confesso que eu tava vendo o jogo, eu nem percebi isso. Se falar que na hora eu me liguei. No todo, o Palmeiras saiu 3 vezes, né? Porque saiu primeiro tempo, segundo tempo, quando tomou o gol. Aí teve que sair de novo com a bola. Mas isso é um tapa na cara da federação também, porque não é possível você colocar a pessoa assim. Quando você fala em federação, é a confederação, então, que é a CBF, que já advertiu. Alguém tem que se manifestar. A informação que já chega é que a CBF já deu uma advertência pro Felipe Fernandes Lima. Pronto, aí continua. No próximo jogo ele decide pra quem ele vai dar a chance. Como o erro não trouxe um prejuízo ao jogo, então, e não trouxe mesmo, né? Mas é contra a regra, isso aí. É contra a regra, mas aí vai fazer o quê? Isso aí tem que ser punido, no mínimo geladeira. Você queria anular o jogo, é isso? Anula o jogo, geladeira pra todo mundo. Porque o pênalti já foi mandrake. O pênalti contra o Fluminense já foi mandrake aí. Ronaldo. Então, se ele é pra criar polêmica, não fala nada. Então, porque é normal sair 2 vezes. Invalida o segundo tempo, fica com o resultado do primeiro tempo, né? Mas porque aqui estão achando normal sair os 2 tempos. É normal aqui no jogo aberto, é normal sair 2 tempos. Não é normal o que tá acontecendo, gente. Não. Isso aí não é normal. O desatenção do cara. E só falta daqui a pouco jogar com 15 de um lado, que já tá jogando com 12 de cima, que já tá no apito. Ainda mais, vai mudar até isso aí. As coisas só acontecem aqui no Brasil. Vamos ficar quieto. Agora, gente, vamos falar a verdade. Um jogaço de bola, né? 2 equipes que foram para praticar o melhor futebol disponível, se entregaram, estratégias diferentes. O Fluminense foi sem aquele centroavante de ofício, então deixou o time diferente na escalação, povoou bem o meio-campo, deixou a saída pelos lados também. E o Lúcio Acosta, que joga muita bola, fez um golaço. Já o Palmeiras tem 2 méritos, na minha opinião. O primeiro deles é essa marcação alta desde o princípio da partida, e o segundo é esse poder de definição. O Palmeiras, ele chega, cria, tem um pênalti ao seu favor, vai lá e converte, depois o Alan faz uma jogadaça e tá tudo bem. Então são 2 equipes com recursos, Edu Dracena. Recursos, e você vê ontem a entrega, né? A intensidade do jogo ontem foi impressionante, Renato. Ver tanto o Palmeiras como o Fluminense, a questão física dos atletas é muito louvável, e a gente tem que dar parabéns para os preparadores físicos, porque você pega um campo como ontem, um campo rápido, e você vê a marcação, como você bem disse, lá em cima. Não foi só o Palmeiras, mas o Fluminense também marcou em cima do Palmeiras. E muitos erros de passe por causa da pressão na bola. O Fluminense termina o jogo com muito mais posse de bola, por exemplo, do que o próprio Palmeiras. E pressionando muito, porque é um bom time, muito bem armado pelo Zubeldia. Então acho que a gente tem que ressaltar essa vitória, porque foi fundamental, porque o Fluminense vai brigar por título também. O futebol que o Fluminense vem apresentando vai dar trabalho para muita gente. E o Carlos Miguel salvou ontem o Palmeiras. Apesar que eu vejo algumas bolas ainda meio na dúvida, mas ontem ele pegou muitas bolas importantes que acabou com que ajudando a equipe do Palmeiras. E você vê um Vitor Roque brigando como ele brigou lá com os zagueiros do Fluminense. Você pega o Alan fazendo gol, e aí você coloca o John Arias no segundo tempo, você vê uma elevação de nível técnico no segundo tempo. Então o Palmeiras está de parabéns, e agora que se prepare seu time, viu, Cicinho? Por mais tempo que cansaço não, domingo a gente vê, né? Só um detalhe importante na recomposição de bola, na recuperação de bola, os principais nesse quesito do Palmeiras, Alan e Vitor Roque. Por quê?
porque ajudaram na marcação desde o campo do adversário. Agora, Ronaldo, Sim. eu quero falar com você sobre o pênalti, porque você abriu o programa dizendo que foi um absurdo esse pênalti cometido pelo Fábio no Vitor Roque. Um salto espetacular, dá uma olhada, olha lá. Fábio sai, fecha. Olha que jogada do Maurício, hein? Vamos no lance, olha lá. O Fábio vai, tenta pegar a bola, aí ele vai e faz o quê? Ele se joga. E ele nem pega. Dá uma olhada agora. O Fábio nem coloca a mão no pé dele, não, ele mas já não é se a mão, joga. É o joelho. Ah, é o joelho? É. Nossa, quase. Tem uma imagem muito clara da própria transmissão. Nossa, o futebol acabou o contato. Ué? Dentro da área, contato é pênalti. Futebol contato, agora ele se joga. Ele espera e se joga. Você tá errando prova de consulta, irmão. E periga tá e nesse tapetinho, o cara se jogando assim, periga machucar o ombro. Cuidado, viu, bebê? Então, pra você, não foi pênalti? Você tá de brincadeira. Pênalti manda caço. Edu Dracena, você quer contestar o Ronaldo? Ô, Renata, como que a gente pode contestar o Ronaldo? Não pode encostar. Irmão, deixa de ser encostar. clubismo. Dá uma olhada, ele se joga. Clubista, deixa de ser clubista, irmão. Olha o salto que ele dá, ó. Seja pela primeira vez profissional. Clubista? Foi pênalti. O joelho do Fábio, o cara sai jogando as duas vezes do jogo. Do Vitor Roque, e quando há esse contato, e não falar nada. Pênalti dentro da área. É isso. Não vai cair. Clubismo é você pegar a bola do jogo pra você e deixar o adversário correndo atrás e deixar o cara sair com a bola. Pênalti claríssimo. Uma outra coisa, Cicinho, olha só, a gente tá vendo a jogada, o árbitro tem uma visão bem privilegiada, não tem ninguém cobrindo, nada. Ele marcou o pênalti em campo. Não, e foi bem. Foi bem. Você achou que foi pênalti? Tem que discordar do Ronaldo. Você tá profissional acima de tudo. Porque teve um pênalti pra ele e outro. Ele já tá... É que nós estamos vendo. Não, isso é engraçado. Quando tem pênalti pra ele, tá tudo bem, né? Porque só tem pênalti contra o Corinthians. Você quer falar do Corinthians? Eu só tenho pênalti contra o Corinthians. Não teve um pênalti pro Corinthians contra o Palmeiras e o Memphis errou? Mas errou por quê? Por que gaguejou? Por que ele errou? O mundo sabe por que ele errou. Porque teve a malandragem. Teve a malandragem aí. Sempre tem uma desculpa, né? Agora... O Cicinho, eu já sei porque ele tá falando que foi pênalti. Porque o dele também foi outra vergonha ontem. Calma que nós vamos chegar lá, mas por enquanto é a sua opinião sobre esse lance, Cicinho. Não, foi pênalti. Eu me recuso a imaginar que o jogador vai abrir mão de fazer o gol para cavar sabendo que tem VAR. Mesmo vendo. Então, assim, se bem que ele se joga. Talvez esse seja um dos principais problemas do Vitor Roque. Né? Não, eu falo assim, do Vitor Roque, a questão de jogar na Europa, de se firmar na Europa. Porque muitos lances ele acaba se jogando. Na Europa, eles não. Contato existe e o cara prefere fazer o gol do que se jogar. Mas aí pegou o pé dele e desequilibrou. Foi pênalti. Não, se ele quisesse ficar em pé, ele poderia, mas pegou o pé dele e outra, ele bateu o pênalti. Era só fazer o gol. Aí ele se jogou e o juiz deu pra peraí, pô. Se fosse o Memphis, ele tá falando que tinha que expulsar o seguinte, já passou. O jogo foi aberto, né? Eu gostei muito do jogo porque foi aberto. Os times atacavam, tinha espaço para contra-ataque de um lado e de outro, bola na trave, jogou o Vitor Roque. Tá numa fase incrível, é um ótimo centroavante. Eu acho que, na minha opinião, ele tá conquistando uma vaga na lista final do Ancelotti, porque ele é muito agressivo, ele vai para cima, ele no mano a mano, no corpo a corpo, apesar de ser menor que a maioria dos zagueiros, ele é forte fisicamente, resiste, e eu acho que é um jogador imprescindível dentro de um grupo de 26 que você vai levar para uma Copa. Um jogador com essa característica brigador, como é o Vitor Roque, não desiste de nenhuma jogada, é imprescindível. Para mim foi pênalti. Os dois, né? Mas isso daí foi pênalti. O goleiro sai na direção do atacante e cai. E o atacante tira a bola da direção do goleiro e o goleiro bate nele, é pênalti, gente. Não importa se está tirando o corpo, se foi sem querer, se não foi sem querer, se o atacante faz de propósito, que a maioria do atacante faz de propósito. Dá um biquinho na bola, a bola vai para qualquer lugar. E só espera o goleiro que saiu no chão bater nele. E ele nem precisa se jogar, cai mesmo, né? Que ele tá em velocidade para lá. O goleiro vem em velocidade para cá, bateu, caiu. Então, para mim, foi pênalti. Não é um erro do Fábio, tá? Todos os goleiros, a grande maioria, 99% dos goleiros, saem dessa maneira quando vem o atacante frente a frente. A maioria. Eu acho que o Cássio é um dos poucos que fica de pé, esperando, dando a responsabilidade para o atacante resolver, né? Porque quando o goleiro sai assim, ele resolve para o atacante. Eu, Fábio, qualquer um, saiu assim, resolve. O atacante está em dúvida, está nervoso frente a frente com o goleiro, ele tira a bola da direção e pênalti. O Palmeiras agora, o Abel,
ele tem a mentalidade de tentar ganhar tudo. Não é só porque o Palmeiras está jogando toda hora em Barueri que ele não poupou. Ele só vai poupar os jogadores do Palmeiras, os principais, quando coincidir com o Libertadores. E eu acho que só lá na fase de mata-mata. Eu acho que na primeira fase, como ele já fez, ele poupa na Libertadores para jogar o Brasileiro. Ele já fez isso muitas vezes. Então, a mentalidade do Abel, e esse time do Palmeiras foi feito, esse elenco do Palmeiras foi criado para disputar tudo, gente. Não faz sentido poupar no Brasileiro para jogar com o São Paulo no domingo, semifinal do Campeonato Paulista. Um time que contrata, que gasta o que o Palmeiras gastou o ano passado, e faz um elenco desse tipo, que gastou esse ano com Arias, né? Trouxe um jogador importante. Não pode ficar poupando por causa que é Campeonato Paulista, Brasileiro ou qualquer coisa. Você tem um time ali que, cara, você tem que fazer esse elenco jogar, você tem que disputar os títulos que vem pela frente. Você só vai poupar na hora que ralar. Você vai jogar com mata-mata com o Corinthians na Libertadores, por exemplo, e tem um Campeonato Brasileiro no domingo, ok. Você vai dar uma poupada, né? Porque um clássico, e além de um clássico, é uma competição importante. Agora, no Campeonato Paulista, não é que eu não dou importância ao Paulista, é que coincidiu nesse ano de ser Paulista e Brasileiro juntos. Então, quem tem ambição, põe para jogar. Quem não tem ambição no Brasileiro, poupa e pode dar sorte de ganhar o jogo, como o São Paulo ganhou e como o Corinthians empatou, né? Boa. Coloca na tela aí, porque a Barueri, né? O Palmeiras não gosta de Barueri, o palmeirense não gosta, não sei o que tal. Tem uma sequência de bons resultados. É uma série invicta do Palmeiras em Barueri. Já são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos do Palmeiras que não perde em Barueri. Empatou um jogo apenas contra o Guarani e o resto só vitórias. Júlio Gomes. E aí o Palmeiras vai abrindo aí 10 pontos. Abrindo não, com 10 pontos na liderança do campeonato. Quero saber qual a sua opinião, se há dúvida se foi pênalti ou se não foi. E é isso aí. Pra mim o pênalti é bastante claro. Eu não preciso nem falar mais nada, porque o Casão acho que resumiu exatamente o que eu penso e com a autoridade de quem já esteve lá, né? O atacante bota a bola, o goleiro sai que nem maluco ali, na tentativa de pegar, de abafar a bola, não consegue alcançar a bola, interrompe a passagem do atacante. Para mim não tem dúvida nenhuma desse lance. Se tocou mais, se tocou menos. O Vitor Roque não tem nenhum interesse em se jogar, ele ia fazer o gol, quer dizer, então para mim não tem muita discussão nesse lance, não. Seria o VAR caçando a intensidade da relada da luva no cadarço, sabe? Para mim não tem muita história nesse pênalti para contar, não. Eu brinquei até ontem à noite lá no nosso outro CNPJ, lá no Band Esportes, que foi a rodada do au que vale ao estadual. Porque um monte de time colocando o time reserva, pensando logicamente nos clássicos, nas partidas decisivas de estadual para frente. O Fluminense foi um deles. Não foi reserva, mas tirou alguns jogadores, né? Na defesa principalmente, em relação ao time que jogou contra o Vasco e que vai jogar de novo contra o Vasco agora no final de semana. E o interessante é que, ainda assim, o Fluminense fez um grande jogo. Eu achei o melhor jogo do campeonato até agora. Muito boa partida entre Palmeiras e Fluminense. Muito bem jogada, muito bem disputada, aberta. Raro ver o Palmeiras fazer um jogo em que ele se expõe da maneira como estava exposto, ainda que eu acho que isso tem a ver muito com a capacidade técnica do Fluminense, que escalou um time meio esquisito ali, com Ganso e Lúcio Acosta e o Serna por um lado, o Savarino pelo outro, sem um atacante fixo, mas às vezes não dá certo, às vezes o time fica totalmente sem referência na área e não machuca, mas o Fluminense machucou. Tomou 2 gols em 15 minutos, mas depois dominou todo o primeiro tempo. Acho até que merecia ter empatado no primeiro tempo. E a sorte do Palmeiras, para o segundo tempo, foi o Lúcio Acosta ter saído machucado no fim do primeiro tempo, que é o jogador mais quente do Fluminense,
na temporada, tá jogando muito. Vamos ver qual vai ser a extensão dessa lesão. Para mim, Tirone, Arnaldo, Casão, o Fluminense é o que todo mundo achava que ia ser o Cruzeiro. O Fluminense, para mim, é o maior candidato à terceira força desse campeonato. Um time que, se o Flamengo e o Palmeiras derraparem, vai estar lá prontinho para disputar o título. Se eles não derraparem, muito bem, vai acabar em terceiro lugar. Para mim, o Fluminense é o grande candidato a isso na temporada e que pode sim ameaçar o Flamengo no Carioca, os dois na Libertadores. Ainda mais agora, a gente vai falar mais do Bahia, mas ainda mais agora com um brasileiro a menos ainda na Libertadores. Sobram muito poucos candidatos para competirem com o Flamengo e com o Palmeiras na Libertadores. Para mim, o Fluminense é o mais forte deles, ao lado do Corinthians. Na Libertadores, acho que o Corinthians é tão forte quanto o Fluminense. No Campeonato Brasileiro, acho que não. Então, era um jogo realmente de 6 pontos. Para mim, o Palmeiras estava enfrentando um time que disputa o mesmo campeonato dele, ao contrário da maioria dos times que ele enfrenta no Campeonato Brasileiro. E conseguiu ganhar. Como o Arnaldo já dissecou aí a tabela, o Palmeiras não está negociando. Tem o contexto, né? Realmente não tinha viagem no caminho, jogou em casa, não tinha muito por que poupar ontem, mas o outro poupou. E você, num jogo de 6 pontos. Então eu acho que o Palmeiras tá muito claro qual o grande objetivo do Palmeiras, é jogar o brasileiro com força máxima sempre, a não ser que aconteça algum caso muito extra ali, que obrigue o Abel a fazer alguma coisa diferente. Então, enquanto tá todo mundo negociando, o Palmeiras não. E por isso que é líder. Ô, Arnaldo, uma questão sobre a não baliza zero do Palmeiras. O Palmeiras tem tomado gols, é um time que tem jogado mais de maneira mais ofensiva. Você acha que essa é uma questão? Ou ontem era um time muito forte, como disse o Júlio, o candidato a intruso do ano? Acho que tem as duas coisas, mas o ônus e bônus você tem um timaço, né? Quando o Palmeiras decide ir no mercado contratar o Marlon Freitas e o Arias e jogar sem um primeiro volante fixo, ele já indica que a ideia dele para a temporada seja ser um time mais propositivo. Não tem segredo, né? Então o meio de campo tem Marlon e Andreas como volante, nenhum exatamente um perdigueiro para marcar. Ele vai ser mais vulnerável, sobretudo nessa região. E acho que o Zubeldia pensou um pouco nisso, né? Com escalando 2 meias que se revezavam. Aproveitar a falta de um volante marcador do Palmeiras. Então é isso, galera. O Verdão venceu, né? E convenceu, porque foi um jogo muito complicado, né? O Fluminense também é um time bem organizado. E foi pra cima do Palmeiras no começo do primeiro tempo, né? E tomou 2-0 logo, né? Mas depois começou a se organizar. Já o Palmeiras, né, parece que baixou o pé um pouquinho no segundo tempo e correu o risco, né, de sofrer até o empate. Mas foi também efetivo, né, na tirada de bola ali, na forma de jogar. Isso foi essencial para conquistar esses 3 pontos num jogo tão difícil, onde o Fluminense vai tirar muito pontos de muito time, né? Muito time ele vai tirar ponto. Então, galera, é isso. O que vocês acharam? Gostaram do jogo? Comente sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.